pela galera legal. Mas só enquanto a gente escuta um conteúdo rapidinho, dá pra ficar mais baixo? Rapidinho, rapidinho. Obrigada! Agora a gente vai escutar a palestra aqui, Conhecimentos e Agilidade de UX, aplicados na construção de um game NFT. Então, se vocês aí do Monster também gostarem desse assunto, pode correr pra cá, depois que tomar um Monster, né não? A gente vai ouvir agora o André Wallace e o Otávio Vitorino falando sobre conhecimentos e agilidades do UX aplicados na construção de um game NFT. Opa, fala aí galera, tudo bom? Aê! Boa noite, pessoal! Fala aí galera da Monster, dá um oi! Valeu, tomara que dê muito PlayStation aí pra vocês, beleza? Mas enquanto isso, se vocês não estiverem participando aí da brincadeira, quiserem dar uma olhada aqui na nossa palestra, vai ser super legal. Já tô falando sobre Games NFT, que é aquele jogo que a galera joga e ganha horrores de dinheiro. E aí depois vocês podem voltar pra aí e ganhar o PlayStation, beleza? Boa noite, pessoal. Então vamos lá, pessoal. Hoje eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre conhecimentos de agilidade UX aplicados na construção de um game NFT. Antes de mais nada, meu nome é Otávio Vitorino, é um prazer imenso estar aqui com vocês, tá? Eu sou uberlandense, eu sou apaixonado por empreendedorismo e inovação. E eu quero contar para vocês aqui hoje uma história muito interessante de como que se deu a construção da iniciativa do Hidden Cards e como a gente aplicou os conhecimentos que a gente tem de agilidade UX para construir esse game. Antes de mais nada, de uma forma bem breve, eu tenho mais de 10 anos de experiência com agilidade Lean Startup. Tive experiência em algumas startups, ajudei a fomentar a construção da comunidade de startups lá da minha cidade, de Uberlândia, a Minas Startup, que hoje é conhecido como Uber Hub. E tenho uma trajetória que eu digo assim, eu tenho um perfil bastante multidisciplinar. Eu sou formado em Direito, segui uma carreira bancária, eu sou concursado da Caixa Econômica, tive uma experiência dentro de uma agência atuando e depois eu descobri que, na verdade, a minha grande paixão é empreendedorismo, inovação e games. E aí, mais recentemente, surgiu essa oportunidade de negócio de construir um game NFT e a história que eu quero contar aqui para vocês. Da minha formação multidisciplinar, algo que eu gosto de ressaltar é que eu tenho uma especialização muito grande nesse conceito de agilidade, que é algo que eu venho me dedicado aí pelos últimos anos. Tem algumas certificações bem reconhecidas aí de mercado e é uma das minhas especializações. Mas eu prometi para vocês, foi uma história, né? Então quero começar essa história contando da onde surgiu, desde o início, da onde que surgiu essa ideia. Então, assim, meu primeiro contato com o NFT, ele não se deu há muito tempo atrás. Ele se deu no início de 2021, quando eu tive acesso a algumas reportagens que falavam, olha, NFT, o que é isso? É de comer ou de passar no cabelo? O que eu faço com NFT? E deixa eu tentar entender um pouquinho desse conceito, né? E assim, alguém aqui, eu imagino, alguém aqui conhece o que é um NFT? Opa! Vou até fazer aqui, deixa eu ver de novo. Quem conhece NFT, fica com a mão levantada aí, por favor. Vou pedir aqui um colega nosso aqui, ó. Já distribui um chocolate aí para esse pessoal que conhece NFT, ó. Vamos começar a alegrar aqui um pouquinho de dia. Então assim, ó, falando um pouquinho de NFT. Pode falar. Abrir e dividir aí, senão não vai dar chocolate para todo mundo, ó. Então assim, gente, enquanto vão passando aí esses chocolates, gente, quem quiser chega mais, vamos falar um pouquinho aí sobre game, NFT e agilidade, UX, vai ser bem legal. Então assim, ó, falando um pouquinho sobre NFT, o que é NFT? NFT nada mais é do que um... Não passa o negócio. Foi. Fica desse lado aqui. Beleza. Fica do lado de lá, vai. NFT, o que eu poderia dizer de uma forma bem breve? NFT é um ativo digital. E o que é um ativo digital?
Ele pode ser desde uma imagem, uma música, um vídeo, que ele tem uma particularidade, que é uma assinatura digital, é uma hash, um termo um pouquinho mais técnico, que faz com que aquilo seja uma garantia de que ele é um ativo digital único na rede. Então, assim, mais recentemente, eu trouxe um exemplo aqui. Esse exemplo aí é a coleção de NFT do Bored Ape Yacht Club. Ele mais recentemente esteve na mídia, porque o Neymar comprou, acho que 2 NFTs, por algo em torno de 6 milhões de reais. E assim, sempre que tem alguma coisa assim no valor mais alto, acaba dando hype, o pessoal fica querendo entender o que é isso, do que esse pessoal está falando, né? E essa coleção aqui, ela tem uma particularidade que eu achei muito interessante, que é eles trouxeram esse conceito de exclusividade de uma forma muito forte. Por que eles trouxeram esse conceito de exclusividade de uma forma mais firme? Porque eles criaram já no conceito da coleção Bored Ape Yacht Club uma exclusividade de quem é detentor de um Bored Ape tem acesso exclusivo a algumas festas em iates e que só pelo fato de você ser detentor daquele NFT você tem aquela particularidade. Isso foi o que se tornasse uma coleção muito cobiçada. E eu via tudo aquilo e ficava assim, uau, acho que tem uma mega oportunidade de negócio aqui. Quando eu vi essa oportunidade, eu me deparei com uma reportagem do OpenSea, que, para quem não conhece, é o maior portal de marketplace do mundo. É onde 99% das NFTs são transacionadas. E quando eu vi esse portal, eu falei, pô, legal. Isso a gente está falando de algo internacional. E se a gente trouxesse uma proposta dessa para o Brasil? E isso a gente está falando aí em meados de julho de 2021, e já começou a acender assim uma luzinha de, nossa, existe uma oportunidade muito grande no mercado de NFT e eu poderia explorar essa oportunidade. E pensando, e se fizesse um portal brasileiro, um marketplace NFT? Foi uma ideia que ficou assim na cabeça, mas a gente não seguiu adiante com essa ideia. Muito disso, porque logo na sequência eu tive contato com um conceito que eu achei ainda mais fantástico, que foi o universo de games NFT. Aí, assim, para mim foi algo sensacional, porque eu vi uma oportunidade de negócio muito grande em NFT e eu sou apaixonado por games. Uniu meio que o útil ao agradável. E mais ou menos em setembro de 2021, quando eu comecei a ter esse contato, eu comecei a conhecer algumas iniciativas de games NFTs. Aí tem alguns exemplos aí só ilustrativos. CryptoMinds, Bomb Crypto, CryptoPlanes, Axie Infinity, que é o mais conhecido. E aí, assim, um mercado muito interessante, mas só que muitas dessas iniciativas eu vi algumas características que não me agradavam muito. Eu olhava assim e percebia que em alguns desses da tela aqui, a gente tinha, primeiro, um conceito meio equivocado de NFT. Porque por mais que eles se vendiam como games NFTs, esses vulgos NFTs eram ativos que só existiam dentro do jogo. Ou seja, o jogo acabou, o NFT desapareceu. Você não tem mais aquele NFT ou ele simplesmente deixa de ter valor. E a gente, pô, não era bem esse o conceito, né, de um ativo digital único que você consegue transacionar na rede. Da mesma forma, eles tinham uma economia, às vezes, totalmente insustentável. Eram jogos que eu comecei a chamar de jogos click to earn. Basicamente, você entrava uma vez por dia ou 3 vezes por dia, clicava lá, botava o jogo rodando, ou fazia uma missão lá, saía do computador e você ganhava dinheiro através de uma criptomoeda específica daquele jogo e você convertia isso em moeda fiduciária, em moeda real. Então, assim, logo de cara você olhava assim e falava, pô, não tem como isso ser sustentável. Não existe nada atrelado, não tem uma jogabilidade, não tem um jogo, e está sendo simplesmente um mercado especulativo. E muito disso porque a gente sentia falta da existência do jogo em si. Às vezes era uma animaçãozinha, tinha um carrinho correndo, um aviãozinho correndo, uma tartaruga correndo, um bonequinho pulando, enfim, várias iniciativas sempre voltado para esse mesmo modelo, com exceção, às vezes, de alguns outros. O Axie, por exemplo, a gente vê que existe um jogo atrelado por trás, às vezes é um dos motivos de fazer tanto sucesso. E a gente falou, pô, tem muito mercado para ser explorado. E aí foi mais ou menos em meados de setembro do ano passado. Apesar de eu ter alguns conhecimentos de UX, eu falei, cara, eu acho que o ideal para a gente começar a construção de um game NFT era partir para uma pesquisa de campo, para uma parte de UX mais pesada e primeiro entender se isso faz sentido, se não faz sentido. E aí eu lembro direitinho, foi um dia, eu telefonei para o André, que foi um colega que eu já tive a oportunidade de trabalhar anteriormente, um UX fantástico, vou deixar ele falar, e falei, cara, acho que temos uma oportunidade, acho que temos assim, uma proposta de trabalhar com games
que é algo que eu sei que você gosta, num mercado que eu acho que tem um enorme potencial. Quer conversar um pouquinho mais? E aí eu passo para o André para ele continuar essa história. E aí, entra eu na jogada. Eu vou primeiro falar um pouquinho sobre mim, para a gente começar entendendo quem é o André. E depois a gente volta a falar sobre o momento em que o Otávio falou comigo. Primeiro, eu nasci aqui nas bordinhas do DF, nascido e criado aqui no Distrito Federal. E eu tenho algumas características importantes que eu acho que vale citar para vocês. Pode deixar tudo aqui já no slide, como está difícil de passar, já deixa tudo no slide. Eu tenho algumas características que eu gostaria de falar para vocês. Eu tenho mais ou menos 10 anos de experiência com design, mais de 10 anos com criação de maneira geral. Já trabalhei em projetos autorais, já trabalhei em projetos de outras pessoas, já trabalhei também em empresas grandes, multinacionais, como o caso da Stefanini, onde eu trabalhei para a Caixa Econômica Federal, trabalhei para a Polícia Federal, entre outros clientes. Depois entrei também na MJV, que é uma empresa de inovação, onde eu trabalhei para o Hospital Albert Einstein, Sul América Seguros, várias outras empresas. Hoje eu sou o ex-manager da MJV. Eu trabalho com operações de design, trabalho muito focado em design de experiência do usuário, que a gente também chama muito de UX. Eu trabalho muito com estratégia e operações de UX, pesquisas, mapeamento de experiências e interfaces no geral. Mas fora o André profissional, aquele André que é o ex-manager da MJV e toma conta de 50 profissionais em 13 clientes, isso é verdade, mas uma outra coisa que eu faço também é que eu sou maluco por videogame e por criação. E eu trouxe toda essa ideia ao longo da minha vida, criando várias coisas, como eu já tive podcast, muito antes de podcast ser um negócio. Aí eu saí, explodiu, virou um negócio, tudo bem. Mas também já tive canal no YouTube, já criei jogos de cartas, já criei jogos de tabuleiro, já criei sistemas de RPG, de fato, conjunto de mecânicas de RPG, não só cenários. Também criei muitos cenários de RPG. E eu sempre venho trazendo esse aspecto de não só vivenciar aquelas coisas, não só jogar aquelas coisas, mas sempre trazer isso também para o aspecto de criar essas coisas. Pô, eu poderia fazer isso melhor. Por que eu não vou fazer isso melhor? Eu ia lá e tentava fazer. Às vezes dava certo, às vezes não, mas isso me trouxe muita bagagem, tanto com videogame, quanto com criação de maneira geral. E foi aí que o Otávio entrou em contato comigo para falar: André, eu lembro que a gente trabalhou junto, eu lembro que eu gostava do seu trabalho, que você era aficionado por jogos. Você já ouviu falar de NFT? Falei, já ouvi falar de NFT, aquele negócio lá do Bored Ape, Neymar comprou, etc. Ele, isso. Mas tem uma outra coisa, tem games NFT. Aí eu falei, games? Interessante. E aí ele me mostrou, cara, será que a gente consegue inovar em um cenário que teoricamente já está aqui para inovar? O cenário de NFT como um todo, ele já está teoricamente dentro de um cenário que a gente considera um cenário de inovação. Apesar da gente falar hoje do NFT como um aspecto muito voltado para criptoarte, os usos do NFT são enormes, vão ser extremamente úteis para o conceito de metaverso, mas a gente não vai falar sobre isso hoje. De maneira geral, ele virou para mim e falou, vamos criar um jogo? E eu falei, um joguinho digital? Bora! Então foi assim que eu entrei nessa iniciativa, tanto para começar a inovar em um cenário de vanguarda e também para conseguir finalmente fazer uma das poucas coisas que eu não consegui fazer numa grande escala até então, que foi criar um jogo de fato digital. E aí, agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que a gente tem hoje, como isso foi construído aqui, para que vocês possam ver mais ou menos o que a gente tem, e depois a gente dá uns passos para trás e eu conto para vocês como a gente chegou até o que vocês vão ver agora. Vai fazer mais sentido dessa forma. E aí eu apresento para vocês o Hidden Cards. O Hidden Cards é basicamente, pode passar, ele é um jogo NFT baseado em jogo de cartas, mas dessa vez um jogo de cartas como NFT. Como que isso funciona? O nosso objetivo é ter cartas exclusivas e autênticas, diferente de jogos que vocês costumam ver, de jogos de cartas como Hearthstone, como MTG Arena. Esses jogos, eles têm cartas que são basicamente linhas de códigos que geram cartas para vocês, que em termos práticos não são suas cartas. Se o servidor do Hearthstone morrer, as suas cartas vão pro saco junto. Se você foi lá, comprou um jogo de cartas lá do MTG, e aí você colocou essas cartas no MTG Arena para jogar, e de repente, do dia para noite o jogo acabar, as suas cartas vão pro saco também. Dessa forma,
a gente pensou, a gente pode trazer cartas exclusivas e autênticas utilizando a tecnologia NFT, de forma que a gente possa ter algumas coisas, como, por exemplo, simulando, né, o mundo real, como diferentes raridades, aonde você sabe que, por exemplo, jogos como o Magic, como o Pokémon, como Yu-Gi-Oh!, você de fato tem aquela carta é sua, ninguém vai tirar ela de você. O NFT, ele consegue trazer essa sensação de colecionável para o mundo digital, de verdade. Então, a gente começou a pensar, a gente pode fazer isso dentro do nosso jogo, trazendo também esses aspectos de diferentes raridades, e pode passar também. Aqui é interessante, deixa eu só... A hora que a gente fala aqui em diferentes raridades, eu acho que às vezes aqui na tela vai ficar um pouquinho mais difícil de ver, mas logo eu vou até colocar um exemplar que a gente tem das cartas físicas também para rodar aí, para vocês conhecerem essa arte. Dá para ver aqui diferentes ranks de raridade nessas cartas, por exemplo, carta S+, que é a carta mais rara do jogo. Então, assim, a partir do momento que você minta uma carta dessas, que é o processo de criação e de geração de um NFT, você tem uma tabela de probabilidade de sair cada uma dessas cartas e você obter, às vezes, NFTs com maior ou menor raridades. E isso ajuda muito nesse conceito de a gente ter uma arte, um ativo exclusivo e único, né? Aí pode prosseguir, André. E além disso, quando você tem essas cartas em suas específicas raridades, a gente constrói um sistema de raridades, porque quando todo mundo é especial, ninguém é. Então você precisa construir uma forma de que as suas cartas sejam exclusivas e únicas para você, de uma maneira também mais intangível também para o mundo digital. E o nosso slide sumiu. Aí, voltou. Agora que a gente fala um pouquinho sobre isso, que de certa forma a gente não está falando de nada muito diferente do que a gente já viu existir no mundo físico. Quem aqui conhece Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, TCG, são jogos de carta onde você tem todos esses, de certa forma, alguns desses conceitos aplicados, né, de evolução por season, de cartas mais raras, só que a gente aportou isso para o conceito de um universo digital atrelado à tecnologia blockchain que permite que a gente gere NFTs exclusivas. E é legal a gente falar aqui que, assim, a parte do jogo em si, o Hidden Cards, ele é o jogo, mas só que existe um conceito por trás também, que aí a gente utiliza desse ativo digital, dessas NFTs, para transacionar em um universo, no metaverso, ou como a gente chamou no nosso Hidden Verso, que permite a utilização desses NFTs para a gente construir várias outras coisas, além da iniciativa do jogo em si. A gente tem aí, inclusive, o que endossa o nome do nosso game, né? O que a gente chamou aí de eventos hidden. Eu posso contar para eles o que é evento hidden, André? Não. Eu não posso contar para vocês exatamente o que é eventos hidden, tá? Eventos hidden pode ser uma charada, pode ser algo que já esteja aqui, que não esteja, que a gente vai lançar, que não vai lançar. Mas só que, assim, vão ter enigmas e charadas e alguma coisa oculta por trás que vai permitir com que, seja na vida real, seja aqui na Campus Party, seja no mundo digital, a gente propicie formas diferentes de também adquirir NFTs exclusivos através da participação nesse Hidden Verso. Então, assim, a gente quer evoluir isso daqui para outro patamar, fazer grandes eventos, fazer grandes iniciativas. A gente vê, de certa forma, coisas semelhantes, às vezes, acontecendo com outros jogos que não utilizam desse conceito de NFT. Vou só citar um exemplo. Já vi, por exemplo, eventos de Pokémon GO, reúne todo mundo num local e faz um evento exclusivo ali, tendo premiações intrínsecas àquele evento. E a gente está trazendo um pouco disso para esse universo, com algumas coisas extras, né, que a gente tem que deixar uma pitadinha de surpresa. Já está falando demais. A única coisa que vocês precisam saber é que no final de qualquer tipo de evento, seja ele online ou não, o objetivo final é que você sai de lá, provavelmente, com um NFT novo. Beleza? Tá difícil. E continuando navegando nesse cenário, nesse Hidden Verso de possibilidades, a gente traz outro conceito interessante, que também não é algo que eu posso dizer que por si só não é algo inexistente. Que são clubes exclusivos e programas de recompensa. O que é isso? Eu citei lá atrás um exemplo de um NFT bem conhecido, que é o Bored Ape Yacht Club. Por que de todas as coleções de NFT eu trouxe esse exemplo? Não foi por coincidência. A gente tem até NFT mais valiosos, como por exemplo CryptoPunks, só que eu quis trazer o exemplo do Bored Ape, porque eles implementaram, de certa forma, algo do que a gente também quer trazer para essa iniciativa,
que é a existência de clubes exclusivos e programas de recompensa vinculados a esses NFTs. Então, o que é isso? À medida que forem sendo liberados esses NFTs, que a gente for tendo NFT holders, que é quem detém aqueles NFTs, a gente vai criar programas de recompensas exclusivos, onde, por exemplo, todos os detentores de uma carta A vão receber um brinde que pode ser tanto físico quanto digital, simplesmente pelo fato de você possuir esse NFT. Da mesma forma como o Bored Ape, a gente pode evoluir isso para festas, eventos, brindes, enfim. Imagina da seguinte forma. Por exemplo, se a gente está falando do contexto de League of Legends, e você é uma pessoa que joga League of Legends há muito tempo, você tem uma skin do League of Legends que foi lançada lá na primeira temporada, ninguém mais tem, e de repente o League of Legends vira para você e fala assim: "Ô, você que tem essa skin, vem para cá que a gente vai te trazer para conhecer o time de desenvolvimento numa viagem para Cancún." Esse tipo de coisa, entendeu? E assim, não só no cenário muito macro de grandes viagens, mas só que no cenário também mais micro, que às vezes, eu não tenho um NFT da maior raridade, mas só que a gente também vincular programas de recompensa e brindes exclusivos a isso, tá? A depender, obviamente, da raridade e da exclusividade das cartas, a gente pode evoluir nesse programa, nesse clube de recompensas exclusivas. Então, assim, basicamente, a hora que a gente fala desse conceito de comunidade, de Hidden Verse, o que a gente está falando é de um conceito da gente, de certa forma, jogar o jogo também fora do jogo. Na verdade, ficar independente do jogo enquanto jogo para permitir utilizar esses NFTs de forma mais ampla e a gente criar toda uma comunidade por trás através desse conceito que a gente traz por Hidden Cards e por Hidden Verse. O conceito básico todo do Hidden Verse é que as suas cartas não se limitam àquele grupo de mecânicas que a gente chama de videogame. Mas aí, falando sobre esse grupo de mecânicas que a gente chama de videogame, afinal de contas ele é a primeira camada de diversão que existe dentro de todo esse conceito que a gente está falando, a gente tem, de fato, a gameplay do jogo, né? O que a gente construiu enquanto jogo? Pode passar. De forma básica, o jogo é um duelo de cartas entre dois jogadores que leva em partidas que a gente considera demoradas, depois vocês vão entender o porquê disso, cerca de 5 minutos. O objetivo do jogo, em forma prática, é zerar qualquer uma das energias do oponente. Se vocês observarem aqui, o oponente você tem 3 tipos de energia ou tipos de vida, vocês podem chamar como vocês preferirem, e o seu objetivo é fazer com que qualquer uma dessas vidas do seu oponente chegue a 0. Quem conseguir chegar a vida do seu oponente a 0 primeiro, ganha o jogo. E com isso você vai poder contar com os poderes, as habilidades especiais dessas cartas NFT que são apartadas do jogo, que o jogo vai ler, entender que você tem ela e você vai poder utilizar ela dentro do jogo para que você possa ganhar, fazendo diferentes estratégias, usando quesitos como vantagens dos tipos de energia ou posicionamento em campo para conseguir ganhar do seu adversário. E aí, a gente continua aqui com o que de fato a gente veio falar para vocês. Tudo isso que a gente mostrou para vocês agora foi para poder setar vocês com o que a gente tem hoje e agora explicar para vocês como que a gente aplicou conceitos de agilidade e design de experiência do usuário na construção desse jogo. Pode ser. Show. Antes de eu passar aqui, queria até fazer uma perguntinha para vocês. Quem aqui conhece o que é agilidade? Levanta a mão. Opa, temos alguns. 4 pessoas, legal. Sua parte, André. Alguém aqui conhece o que é design de experiência do usuário? Pô, tô ganhando aqui. Saí perdendo, hein? A gente vai falar brevemente aqui de ambos os conceitos, né? Já que você ganhou, eu vou deixar você começar. Então vai lá. Primeiro, a gente vai falar de pesquisa. A gente construiu uma timeline aqui para que vocês entendam como que a gente foi aplicando esses conceitos ao longo desse processo. E a primeira coisa que a gente fez foi fazer o onboarding sobre o que a gente esperava para a experiência do usuário. A primeira coisa que eu fiz foi entrevistar o stakeholder, que no caso era o Otávio. Ele já tinha feito uma análise do cenário, ele já sabia mais ou menos que poderia existir uma oportunidade nesse mercado. E ele virou para mim e falou: André, eu preciso saber se realmente essa oportunidade existe ou se isso é coisa da minha cabeça. Eu comecei a entender qual era o contexto. E depois disso, eu fiz o que todo mundo costuma fazer. Eu fui para uma pesquisa que a gente chama de pesquisa desk. Vocês já viram aquele cenário que você tem uma ideia e fala: pô, essa ideia é muito boa. É isso daqui que a gente tem que fazer e dessa forma é a melhor oportunidade de negócio.
e às vezes você fica até meio enviesado, você fica meio cego naquela ideia que você teve e fala, pô, é a oportunidade, como que ninguém pensou nisso daqui antes, e às vezes você não desce realmente para execução. E foi nisso aí que eu falei, André, eu já caí de certa forma nessa armadilha, já passei por algumas startups, já sei um pouco disso, como funciona, deixa eu dar um passo atrás, me recolher aqui a de certo modo, a humildade de a gente falar, vamos realmente entrar, descer um pouco mais a fundo, e até porque, de certa forma, eu estou te vendendo a ideia, eu estou um pouco enviesado, eu te peço a gentileza, né? Conduza essa parte e entenda, realmente existe essa oportunidade? E a partir disso, a primeira coisa que eu fiz foi estudar o cenário, entender como esse mundo funciona de uma maneira apartada de uma pessoa que está empolgada com a nova ideia, tentando entender realmente esse processo existe. E depois disso eu fui para a coisa mais importante, para as pessoas. Eu comecei a conversar com pessoas que eu sabia que já tinham ouvido falar de NFT, que já tinham se envolvido com isso. Depois eu fui para a internet, fui para o Twitter, comecei a caçar jogos NFT em diferentes estados de construção e comecei a ver o que as pessoas falavam sobre esses jogos. E a gente começou a descobrir várias coisas. Pode passar. A gente começou a descobrir várias coisas sobre jogos que a gente foi utilizando para validar tanto se existia esse espaço no mercado, quanto também como a gente poderia aproveitar esse espaço no mercado de uma maneira eficiente. Pode passar. Então, de algumas formas, a gente descobriu várias coisas que são óbvias, como, por exemplo, existe um grande medo das pessoas... vou dar alguns exemplos, tá? O grande medo das pessoas de que tudo isso não passa de um golpe. Houveram situações em que pessoas aproveitaram o cenário de NFT para construir basicamente o que eles chamam de scans, então sempre existe a possibilidade das coisas serem construídas para fazer sentido, mas no final das contas é um golpe, então sempre tem uma galera tipo, galera, alguém pode me dar informação de se é um golpe? Alguém já viu a cara de quem está fazendo isso? Como que eu posso confiar nessa iniciativa? Uma informação importante, outras coisas como, por exemplo, essas pessoas, elas tratam isso como basicamente, como existe muito dinheiro que você pode ganhar dentro dessas iniciativas, elas tratam esses jogos como se fosse uma espécie de home broker de jogos baseado em moedas digitais. E dessa forma, uma coisa que a gente descobriu, uma característica muito importante, era que essas pessoas não queriam perder um segundo do site no ar. De forma que sempre que o site entrava em manutenção, não importa o quão confiável esse site fosse, a pessoa já ficava, meu Deus, eu perdi todo o dinheiro da minha vida por 10 minutos de manutenção. Outra coisa que acontecia, que foram coisas que começaram já a validar a ideia inicial que o Otávio estava encontrando, era... as pessoas estavam sempre muito preocupadas com isso aqui é um jogo mesmo? Isso aqui dá pra jogar? Pô, eu vou ficar aqui só clicando o dia inteiro, isso é muito chato, mas eu quero ganhar dinheiro, então tá legal, eu vou fazer. Outra coisa que acontecia era, pô, apesar de eu querer um jogo, eu não quero gastar muito tempo jogando nisso, porque afinal de contas eu também quero ganhar dinheiro, então também não quero ficar gastando rios de tempo jogando. E foi por isso que eu falei pra vocês lá que ia fazer sentido depois, que a gente acabou chegando naquele conceito de que o nosso jogo ia ser um jogo dinâmico, de mecânicas simples, mas que pudesse ter estratégias complexas e que uma rodada não poderia passar de 5 minutos. Para que você pudesse ter um jogo rápido, que as pessoas pudessem ganhar dinheiro se elas quisessem e também se divertir se elas quisessem. Beleza? E foi assim que a gente construiu toda a nossa primeira etapa de pesquisa, que obviamente se estendeu ao longo do nosso processo, mas aqui, para ilustrar a nossa timeline, cabe falar desse primeiro momento. E aí o André acabou falando já bastante o conceito de X, né? Falando muito dessa importância de utilizar o X para chegar realmente no usuário, entender realmente se aquilo não é um olhar enviesado, se aquilo é uma situação que existe, se aquilo é um devaneio louco da minha cabeça. E a gente convergiu, né? Ele falou, cara, tem uma oportunidade, a gente pode inovar nesse mercado, é um cenário de vanguarda, a gente pode sim, então vamos colocar a mão na massa, vamos descer pro play, como eu gosto de brincar, e falar, vamos construir esse jogo NFT. E por onde que a gente começa, né? Eu, como grande agilista, e aí eu vou falar um pouquinho agora para vocês, a Agile estava em desvantagem aqui na nossa pesquisa, o que é um pouco desse conceito de agilidade, tá? Agilidade é um termo que remonta aí aos anos 2001, onde um grupo de pessoas se reuniram e falaram, olha, até então a gente tem construído software dessa maneira, vamos buscar uma forma diferente de construir software, porque o que a gente usou até então não tem funcionado muito bem. A gente está, de certa forma, aplicando práticas de engenharia, especialmente a engenharia da construção civil, que é algo muito preditivo, para trabalhar num ambiente que é muito incerto, que é a construção de software. Então, eles cunharam esse termo, Manifesto Ágil,
e trouxeram alguns princípios que são muito relevantes na hora que a gente está lidando no cenário de construção de tecnologia. Entre alguns dos valores que o Manifesto Agile traz, ele traz uma visão de que a gente deve valorizar mais algumas coisas em detrimento de outras. Não que essas outras coisas não sejam importantes, mas só que a gente tem que ter esse norte e lembrar o que a gente sempre deve valorizar para buscar essa atuação nesse cenário que ele é muito diferente da construção civil, ele é muito menos preditivo, muito mais adaptável e algo que se transforma todos os dias. Então, assim, eles cunharam esses 4 valores, basicamente são indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas, software em funcionamento mais do que documentação abrangente, colaboração com o cliente mais que negociação de contratos e responder mudanças mais que seguir um plano. Então, a primeira coisa que a gente falou, cara, vamos seguir esses preceitos, se a gente vai formar uma equipe, se a gente vai construir isso, a gente não pode entrar, às vezes, naquela zona do casa de ferreira, espeto de pau, sabe? Tipo assim, eu um grande agilista, o André um grande especialista em UX, a gente tem que aplicar um pouco desse conhecimento e conseguir colocar isso na prática para que, seguindo esses princípios, a gente consiga entregar aquilo que a gente acredita. E a hora que a gente olha para esses 4 elementos aqui, eu ia fazer uma pergunta aqui, mas vou até me ater aqui, que eu vi que a gente tem poucos agilistas na plateia. Eu ia perguntar se algum de vocês já teve a oportunidade de ler o Manifesto Agile na íntegra. Não estou falando um trecho, não. Pergunto se leu ele na íntegra. E como ágil é algo que a gente trata de simplicidade, eu quero até contar para vocês que a partir de hoje, todos vocês aqui podem dizer que já leram o Manifesto Agile na íntegra, tá? Que é basicamente isso que está na tela. São esses 4 valores de uma forma muito... A gente trabalha com uma forma muito simplista de conseguir colocar esses conceitos, porque é o norte que vai, de certa forma, guiar todo o processo de construção, tá? Então, tirando a introdução e a finalização que eu acabei de colocar, são esses 4 valores que guiam todo esse trabalho. Então, eu falei, André, vamos construir, vamos seguir esses preceitos. E aí, assim, você contou um pouco da pesquisa, você viu que existe algo viável. O que é o primeiro passo efetivo, já que a gente já sabe os valores e a forma como a gente vai trabalhar? Bom, uma vez que você chega nos processos de UX aliados ao Manifesto Ágil, à cultura ágil como um todo, a primeira coisa que você precisa fazer é trabalhar com princípios de prototipação rápida. E como é que você faz prototipação rápida? É descobrir a maneira que dá menos trabalho de testar se a sua ideia funciona, se a sua ideia é viável. Dessa forma, o que a gente fez? Pode passar. A primeira coisa que a gente fez foi construir protótipos em papel. A gente analisou a nossa pesquisa, entendemos o que esse público busca, quais são as piores dores que eles encontram no cenário hoje em dia, e a primeira coisa que a gente fez foi, pegamos post-its, literalmente post-its, desenhamos na caneta as nossas mecânicas, começamos a conversar, essa mecânica funciona, essa mecânica faz demorar, essa mecânica isso aqui, essa mecânica isso ali, construímos um protótipo em papel para testar se a ideia funciona. E esse processo, ele foi se evoluindo ao longo do tempo, de acordo com que a gente ia avançando nas nossas ideias, a gente ia construindo novos protótipos com maiores níveis de fidelidade, mas sempre pensando qual é o menor trabalho que eu posso ter agora para validar o próximo passo que eu preciso dar. E é por isso que a gente fala sempre sobre prototipação rápida, porque quanto mais rápido você faz esse protótipo, mais rápido você pode validar se está funcionando. E aí, assim, a gente foi evoluindo. Ali ao lado esquerdo, a gente colocou uma pequena linha do tempo para tentar dar um pouquinho de uma experiência de onde cada um desses elementos foi plugando esse processo de construção. Então, assim, tinha conversado com o André, a gente tinha começado a pesquisa, tinha entendido como que a gente ia fazer, começamos a prototipação, vimos que existia uma iniciativa de um jogo, e aí a gente chegou ao final de dezembro, num cenário que a gente falou, agora a gente sempre soube que esse momento chegaria, falou, não dá para continuar nós dois, isso aqui é algo extremamente complexo, tem muita coisa a ser feita, a gente precisa chamar desenvolvedores a bordo, a gente precisa acionar a parte de marketing, é muita coisa envolvida no processo de construção. E foi nesse momento que a gente se deparou com a seguinte situação, como que a gente vai fazer com que essas pessoas entrem conosco no projeto, a gente vai vender ideia e tudo mais, mas como que a gente vai fazer com que todos que entrem a partir de agora, eles se sintam parte da equipe da mesma forma que a gente, da mesma forma que eu que tive a ideia inicial, da mesma forma que o André, que já estava discutindo comigo há alguns meses,
de uma forma que essa equipe entenda realmente aquilo que a gente está construindo, entenda o jogo por trás, porque pensem na complexidade, como que eu vou apresentar um jogo para você que está aqui, se eu não tenho esse jogo, se eu não tenho esse jogo digital funcionando ainda. Então, assim, o que a gente tinha até então era a ideia, eram push-its, era a validação, de certa forma, realizada ali com amigos, com jogadores, enfim, com o público que a gente entendia como público-alvo, só que a gente não tinha ainda um elemento um pouco mais concreto. E aliado a isso, às vezes um senso um pouco menor de pertencimento de quem estava entrando na iniciativa, porque falava assim, pô, o André construiu o jogo, o Otávio é o chefe, e umas coisas que não fazem parte dos preceitos que a gente quer criar e do nível de engajamento que a gente precisa. Porque além daqueles 4 valores do Manifesto Ágil, o Manifesto Ágil também traz para a gente 12 princípios que regem e que ajudam, de alguma forma, a nortear como você construir algo com agilidade. Um desses princípios, que é esse que está em tela, ele fala em construir projetos em torno de indivíduos motivados. E assim, como que você fala em motivação se às vezes você não está conseguindo tangibilizar aquela iniciativa? E foi então que, a partir desse protótipo que o André mostrou aqui para a gente em tela, os post-its, a gente evoluiu junto com o que a gente já tinha da arte, a ilustradora que entrou com a gente nesse primeiro momento, e a gente criou versões físicas espelhando o que seriam esses ativos digitais. Já tô até dando um spoiler aqui, ó. Aí na tela a gente já tem parte dessa equipe. Hoje nós somos 7 integrantes. Um deles está aqui com a gente na plateia. E, assim, o Neneski, que é... Opa! Neneski aqui, alguns de vocês às vezes o conheçam, porque ele é um grande influenciador aí do mercado. Pô, vamos ser sinceros, né? A gente chegou aqui, a gente foi interrompido umas 3 vezes quando a gente repassava a apresentação, porque todo mundo queria tirar foto com o Neneski. Então vocês vão ter oportunidade aqui depois, tá? Então assim, a gente chamou, falou, cara, você está nesse mercado, você é um influenciador digital desse meio, já estava muito envolvido aí no processo mais ligado ao Axie Infinity. E é um exemplo legal. Ele falou, cara, adorei, mas eu quero conhecer o jogo. Como que eu faço para conhecer o jogo? Porque vocês me venderam assim, algo intangível, é uma ideia, como que a gente vai fazer? E por uma coincidência do destino, a gente até morava perto. Olha a coincidência, se encontrar um cara na internet e ele ser seu vizinho. Isso só acontece quando acho que está meio predestinado, sabe? Então assim, falei, Neneski, vem cá, vamos conhecer o jogo, a gente vai pegar o protótipo que a gente tinha em post-it, vai aumentar um pouco a fidelidade, vai imprimir. E mais do que isso, todo mundo que entrou na equipe a partir de agora, a gente vai dar meio que um kit de boas-vindas com esse jogo, entendendo para que ele possa também replicar. Enquanto nós não temos isso, ou enquanto nós não tínhamos, né, não sei se já dá para dar spoiler, mas enquanto a gente ainda não tinha isso de uma forma digital, a gente tem uma primeira experiência para permitir essa jogabilidade. Eu até pedi, tá rodando aí as cartas, passei aí uma cartinha aí, deve estar chegando na mão de vocês, só para conhecer a arte. E alguém aí tá sem? Tem umas cartas rodando aqui no vai meio. Chegar, vai chegar. Essa daí pode ficar, cada um pode pegar uma, só para conhecer um pouquinho da arte. Se vocês quiserem ficar com essas cartinhas, até pode, viu? Mas fica com uma só e deixa os outros pegar as outras. A arte física em si, ela não representa muito. O que vale é esse ativo digital que nós estamos criando, né? Mas só que isso daí foi uma iniciativa muito legal, porque aumentou e fomentou isso que a gente chama de senso de pertencimento, de senso de ownership, de uma dinâmica que a gente chama como team building, né? Para facilitar a gente construir esse projeto em torno de indivíduos motivados, porque a base de uma iniciativa são as pessoas por trás. Acho que por isso que é tão importante, a hora que fala desse segmento de games NFT, você saber quem é a equipe por trás, você subir no palco, você dar a cara e realmente entender que aquilo às vezes não é mais uma iniciativa, às vezes barata, só de especulação, e que existe algo mais sério por trás. Então, assim, isso daí, esse processo de construção de equipe se iniciou ao final de dezembro, mas só que se estendeu até os dias de hoje com a entrada de integrantes mais recentes, né? Mostrei já um pouquinho das cartinhas. E aí, em janeiro, o que a gente fez, André? Em janeiro, a gente pode dar aqui como exemplo uma outra prática que vem muito atrelada ao conceito de prototipação rápida, que é teste, 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 teste. Em janeiro, a gente teve a ampliação dos nossos testes, que foi quando a gente fez o último grande teste desse processo, onde a gente entendeu exatamente como as coisas estavam ocorrendo para saber como a gente ia avançar até o momento que a gente tem hoje. E isso começa não agora, ele começou lá desde o primeiro protótipo, a gente
fez alguma coisa, testou, colheu o feedback, trouxe, mudou um pouco o caminho, fez outra coisa, testou, colheu o feedback, melhorou o protótipo, deixou ele mais próximo do que a gente queria e foi trazendo, pode passar. E dessa forma, a gente vai testando sempre, para sempre estar trabalhando com base em adaptar o que nós temos às novas coisas que a gente vai identificando que fazem sentido para esse projeto e para o público que quer consumir esse projeto. Mas assim, a gente está falando de teste, de construção, de algo intangível, mas e a construção realmente, a construção efetiva desse jogo, Otávio? Onde que isso vem? Na verdade, assim, desde dezembro, com a entrada do primeiro desenvolvedor, a hora que a gente fala já no começo do incremento da equipe, a gente vem trabalhando paralelamente na construção desse game, utilizando aqueles preceitos do Ágil, tentando usar algumas técnicas, algumas práticas ágeis, realizar reuniões de planejamento deles, acompanhamento junto ao time. A gente vem construindo e construindo e construindo. Enquanto a gente vai construindo, a gente vai tendo um fluxo contínuo de teste, teste, teste. A gente não para de testar, né, André? E esses testes foram fornecendo mais subsídios, mais elementos, para que a gente conseguisse ir incrementando a estratégia e o que está envolvido na iniciativa desse jogo. Porque assim, o jogo, apesar dele ser uma partida extremamente simples, como o André disse, ele tem uma infinidade muito grande de estratégias por trás. E essas estratégias, para você jogar esse jogo, escolher o posicionamento das cartas, as habilidades que combam umas com as outras, que aumentam os poderes das cartas, como você vai construir esse seu deck para que ele seja o mais eficaz possível e conseguir atingir o seu objetivo, tudo isso foi sendo obtido através desses testes e desses feedbacks. Só que assim, o escopo, nisso daí o escopo vai aumentando assim, exponencialmente. As ideias são ilimitadas, a gente vai construindo um backlog, surge uma ideia de collab, das artes serem diferentes, você começar a ter uma arma na mão do personagem, você ter técnicas especiais de vampirismo, de formas diferentes de ataque, enfim, foram infinitas ideias que vão sendo postas na mesa e que vão aumentando essa estratégia e complexidade envolvida nesse game. Só que a hora que a gente fala de receber esses subsídios, receber esses feedbacks através dos testes, a gente tem outro preceito importantíssimo do Ágil que a gente não pode perder de vista, que é o conceito de simplicidade. Um dos princípios também, um dos 12 que eu citei aí, na verdade, assim, dos 12 princípios ágeis, 4, de certa forma, estão relacionados a isso. Inclusive, o primeiro que fala sobre entregar software constantemente. O que é melhor? Eu virar para vocês aqui e falar, galera, seguinte, o Hidden Cards vai ser entregue ao final de 2024 e vai ter tudo isso que eu estou falando aqui? Ou faz sentido eu falar, o Hidden Cards vai ser entregue em junho, só que em junho não vai ter, às vezes, tantas opções de estratégia quanto vai ter lá no final de dezembro. Então o que a gente faz é fatiar o escopo, é trabalhar uma visão de simplicidade para a gente maximizar aquilo que não precisa ser feito no momento, mas não com uma visão de ser abandonado, mas com uma visão de ser entregue iterativamente. Então assim, a gente já tinha nesse momento construído uma tabela com 16 habilidades, que são, só exemplificativo aqui, desculpa, eu falei 16, falei errado, né? São, a matemática passou longe aqui, 22 habilidades. E 22 habilidades que a gente já estava testando nesse processo de testes com os clientes. Algumas combinações da mesma habilidade, tipo, ao invés de bater à frente, bater à direita, à esquerda, uma combinação dessa, reforçar o ataque da carta do lado, a defesa, técnica de vampirismo, enfim, foram várias habilidades que já numa primeira versão a gente já tinha isso em papel. Chegou no momento de desenvolvimento, o que a gente fez? Espera aí, já vamos pegar essas habilidades aqui de vampirismo, estão muito legais mesmo, mas e se a gente já preparasse isso daí para uma Season 2, aí já estou dando até um spoiler aí do booster, falasse, pô, na Season 2 a gente insere um novo cenário, uma nova estratégia, algumas habilidades de vampirismo que são plugadas a esse cenário que está sendo construído e a gente vai evoluindo nesse jogo. Pô, legal. De 22 habilidades que seriam desenvolvidas, vamos reduzir o escopo, 6 já não vão ser desenvolvidas nesse momento. Então as outras 16, as outras 16 habilidades a gente falou, pô, faz sentido às vezes a gente ter isso numa primeira versão do game. Beleza, vamos fazer a primeira versão do game. Peraí, mas antes da gente fazer uma primeira versão do game, rodando na blockchain, funcionando, liberada para o público em geral, será que não faz sentido a gente dar uma pequena amostra do que vem pela frente
para a gente começar a construção dessa comunidade, começar a causar engajamento, começar a fazer um processo que a gente conhece aí como whitelist, no nosso caso aqui, hidden list, né, Nézio? Para a gente construir essa lista, construir os primeiros passos da comunidade, para através dessa comunidade a gente dar um pequeno sample, uma pequena amostra, ali, uma pequena demo de como que isso vai funcionar, e a pessoa ter aquela segurança de, peraí, tem um jogo vindo pela frente, existe uma estratégia robusta por trás. Então a gente selecionou aí nada mais do que 13. Por favor, obrigado. 13 skills que a gente falou, cara, pro alpha, para a primeira versão, só para mostrar uma carinha aqui do jogo, elas não vão ser trabalhadas nesse momento. Ou seja, de 22, 3 skills permaneceram para a primeira versão, que ela não é a versão liberável do jogo, ela é uma versão alpha, uma versão para você conhecer, para você experimentar. A gente está em processo de finalização dessa versão. Hoje a gente já estava em teste, né, logo antes aqui da apresentação. Ela também não vai ser liberada para todo mundo, a gente vai liberando ela aos poucos e fazendo um processo aqui iterativo, simplesmente dando um gostinho do que vem pela frente, enquanto a gente constrói a comunidade. Então, sim, agora a gente está em março, a gente está falando aí do desenvolvimento dessa versão alpha. Aplicamos muita coisa, né, de agilidade UX, mas mais que isso, a gente também queria mostrar um pouquinho da iniciativa desse game e até também usando um pouquinho dessa visão de vamos entregar aos poucos, vamos construir aos poucos. A apresentação aí está até mostrando, ó, em abril de 2021, criação da comunidade. A gente ainda não está em abril, estávamos nesse momento criando o Discord, criando os canais de comunicação, entendendo como que a gente vai evoluir nesse processo de estruturação da comunidade. Só que surgiu a oportunidade da gente trazer um pouquinho desses conhecimentos de agilidade UX aqui para Campus Party, para novamente não seguir aquele ditado casa de ferreiro espeto de pau. A gente se adiantou um pouquinho, pegou o Discord, criou com o mínimo de funcionalidades necessárias, bloqueamos o acesso para no máximo 100 pessoas. Vamos liberar um acesso exclusivo, eventualmente se o pessoal da campus já quiser entrar e conhecer um pouco mais, porque ele não vai ser aberto a todos, ele vai ser liberado incrementalmente, né? Então a gente já colocou aí um pouquinho e já coloca um site aí em primeira mão também para quem quiser conhecer um pouco mais da iniciativa. É isso, muito obrigado. Temos perguntas? Valeu. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Oi? Perguntas? Opa, eu não cheguei no começo, não sei se vocês já comentaram, mas a ideia ela surgiu como? Acho que vocês falaram no começo, mas eu cheguei atrasado, então. Não, show, muito bom. Vamos aproveitar, a gente ainda tem uns minutinhos finais. A ideia basicamente ela surgiu Vou voltar um pouquinho aqui, se eu conseguir. A ideia ela surgiu mais ou menos nesse momento. Eu tinha tido o primeiro contato com o NFT e falei, cara, tem um potencial muito grande nesse mercado. Depois, no segundo momento, eu tive um contato com games NFT, só que eu senti uma falta de algo que estruturasse esses games, porque a gente via algumas falhas, por assim dizer, de que esses games não eram muito bem games. E aí surgiu a ideia de a gente falar, cara, e se a gente pega algo que a gente já tem enquanto colecionável físico, são cartas, por exemplo, Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, e aplica isso para o conceito de ativo digital. Aí a ideia ficou assim meio na cabeça, foram surgindo algumas dessas ideias que a gente trouxe, clube de recompensa, mas ela foi sendo estruturada iterativamente. E foi um momento que eu liguei para o André, pode ver que isso daqui está até antes da apresentação dele, porque primeiro surgiu na cabeça, eu liguei para ele e falei, cara, eu acho que eu tenho uma oportunidade de negócio.
Você quer entender se a gente realmente tem? E aí ele desceu para um processo de pesquisa e constatou, opa, a oportunidade existe, vamos evoluir nessa linha. Testando. Alguém tem mais alguma pergunta? Só para complementar. Alguém tem mais alguma pergunta sobre como a gente aplicou os processos de UX ou como a gente aplicou os conceitos de ágil? Tá dando para me escutar? Opa! Alguém tem mais alguma pergunta sobre como a gente aplicou os processos de UX ou os conceitos de ágil dentro desse projeto? Bom, eu cheguei junto com ele e eu não peguei o começo da palestra e tal, mas uma dúvida que eu tenho sobre o UX Design é que às vezes a gente não chega no começo do projeto, a gente pega tudo pela metade. E como vocês conseguem se adaptar a um projeto que já está ali, às vezes você tem que pedir para o cara mudar uma ideia e ele não vai aceitar muito bem, ou às vezes como você faz esse processo de convencer, de mostrar, provar o seu ponto para mostrar que é importante alguma mudança ali. Isso é uma ideia muito interessante, excelente pergunta inclusive, porque é muito comum pessoas que começam dentro da área de UX, começam a aprender sobre testar com usuários, sobre como puxar essas ideias e esses artefatos, esses posicionamentos novos para dentro de um projeto. E você chega num ambiente que não é um ambiente que você mesmo construiu, você chega dentro do ambiente de uma empresa e lá a banda toca de um jeito diferente. E a primeira coisa que acontece com o X com pouco tempo de experiência é que ele tem, automaticamente vem a frustração. Porque eu queria aplicar isso dessas formas, mas eu não tenho apoio para fazer isso. Ao longo do meu processo, da minha carreira, dentro dessas empresas que eu tinha citado, aconteceu uma coisa muito interessante, especificamente na Caixa Econômica Federal. Eu fui para a Caixa Econômica Federal para trabalhar, inclusive, com o Otávio, foi lá que a gente se conheceu. E a gente estava numa área de inovação, onde a gente meio que tinha liberdade para construir as coisas como manda a cartilha. A gente fez projetos incríveis, foi um negócio sensacional. E depois que eu saí de lá, eu fui para uma área que era um universo completamente diferente. Era exatamente o que você falou. Eu não tinha apoio para fazer nada, eu estava chegando com o barco andando e eu tinha que fazer todo um processo de convencimento para conseguir trazer as abordagens de experiência do usuário para dentro daquele lugar. O que eu fiz em termos práticos foi trabalho de formiguinha. Isso envolve muita paciência de ignorar essa frustração e começar a tentar aplicar aos poucos as estratégias de UX dentro do projeto da maneira como você pode, às vezes até no tempo que você tem, sem que isso esteja de fato dentro do projeto. E sempre que aquilo mostra algum tipo de resultado, que alguém fala, nossa, olha que legal que você fez, André, eu falo, eu não. Foi o processo de UX. Qualquer pessoa no meu lugar que usasse o processo que eu usei teria tido o mesmo resultado, ou um resultado semelhante. E aí eu ia levando esses elogios de volta para o processo de UX. Até que, eventualmente, eu fiz isso num PowerPoint, para você ter uma ideia. Eu apliquei processos de usabilidade só num PowerPoint. A galera ficou ensandecida e, com isso, eu levei o negócio para... Não, isso aqui é o X. Eu entendi qual é o usuário que ia consumir o meu PowerPoint e aí eu consegui trabalhar ele para que o usuário ficasse extremamente engajado com o meu PowerPoint. E aí eles, não, que legal, eventualmente com isso eu consegui fazer a minha primeira design sprint. Depois da primeira design sprint, a gente saiu com um produto construído, o negócio deslanchou. Tudo que o André falava era lei, entendeu? Mas isso é um trabalho de formiguinha que você tem que entender. Com o que eles deixam eu fazer agora? Cara, eles só deixam eu mexer no PowerPoint. É no PowerPoint que eu vou aplicar alguma coisa que quando me elogiarem por isso, eu vou falar, é o processo. Foi isso que eu fiz, deu certo. Show. A gente ainda tem 10 minutinhos, acho que dá para mais algumas perguntas. Opa. Boa noite. Quando fala de UX, eu lembro das heurísticas de Nielsen e eu gostaria de saber se vocês utilizaram esse método na construção do projeto ou se existe algum outro método para a construção do... As heurísticas de Nielsen, elas são heurísticas básicas de usabilidade de produtos digitais. Ela costuma ser utilizada para que você possa entender com a experiência que já passou e clusterizar, categorizar as raízes dos problemas em alguns conjuntos de conhecimentos que já foram construídos, no caso por Jacob Nielsen, que é um designer, um ex-designer da Apple, foi uma das pessoas que ajudou a cunhar o termo experiência do usuário. E, basicamente, a heurística de Nielsen, ela é aplicada de maneira acadêmica. Então, como que você faz ela? Primeiro, você constrói uma matriz
de usabilidade para poder identificar, ó, existe esse problema, esse problema, esse problema, a gente acha que ele existe, a gente vai testar com o usuário para validar se ele realmente existe, e se ele realmente existir, a gente sabe qual é a causa e a gente começa a levar para a criação colaborativa para conseguir descobrir como resolver isso. Esse é um processo que ele acontece o tempo todo, até porque normalmente quando você cria uma coisa nova, quando você constrói uma coisa nova, baseado em algum problema que você está resolvendo a partir de uma heurística de Nielsen, é possível que novos problemas apareçam. Então isso é sempre um processo iterativo que você vai fazendo. Não existe um momento em que você para e fala, agora eu vou aplicar as heurísticas. É constantemente. Você pega o projeto e fala, vou fazer de novo. Faz a listinha, testa, descobre o feedback de por que não funcionou, vai lá, corrige, faz de novo. E vai fazendo, sem parar. E assim, se me permite uma complementação, eu não sou um mega especialista em UX igual o André, mas algumas coisas sempre estiveram pra gente como base nisso daí. E, por exemplo, a hora que a gente pega algumas falas de Nielsen, a hora que a gente trata, por exemplo, da quantidade de usuários que você precisa para entender se alguma coisa funciona, que ele fala, olha, você não precisa de centenas de milhares de usuários, basicamente 5 usuários. Um minutinho. Basicamente 5 usuários já vão te ajudar a entender de uma forma bem macro uma boa parte do seu cenário. A gente utilizou bastante disso na hora que a gente falou de teste, de entender lá com protótipo de papel, né, com protótipo de post-it, se aquele game estava funcionando ou não. Desculpa um pouquinho mas deu para pegar? Eu vou dar um exemplo que a gente fez no site lá, tá? A gente mostrou o site ali. Se você quiser ir lá pro último slide, no site que a gente fez, houve um momento em que uma pessoa da nossa equipe virou pra gente e falou assim, a gente não tem o jogo ainda, então bota o botão ali de play, e quando a pessoa clicar no botão de play, você leva a pessoa para uma outra página escrito, não tem o jogo ainda. Aí eu falei, não gente, calma, existe uma heurística de Nielsen que fala que a pessoa, que se chama visibilidade de estado do sistema, é a primeira heurística de Nielsen. Você tem que saber da onde você veio, aonde você está e para onde você pode ir. Você não pode primeiro levar a pessoa para o erro e depois mostrar para ela que você tem um erro. Aí você quebra outra heurística de Nielsen, que é ajudar os usuários a reconhecerem, diagnosticarem e recuperarem-se de erros. Então, você precisa ajudar ele a até evitar que esse erro aconteça. De certa forma, o que a gente fez? A gente falou, não, vamos colocar o botão de play, mas vamos colocar ele no estado desativado e embaixo a gente escreve uma legenda chamando em breve. Dessa forma, você não leva ele, você não induz ele para o erro, para depois falar, opa, você errou. Então, isso é basicamente a heurística de Nielsen sendo aplicada dentro de um produto digital, que é esse carinha aqui, ó. E ao mesmo tempo que você não frustra o usuário com uma ação, você mostra para ele que, opa, quando o jogo lançar é ali naquele botão que eu vou clicar. Só que agora ele está no estado disable. Então, a gente aplica, no caso, essas duas heurísticas de Nielsen para garantir que você não vai frustrar o usuário sem necessidade. Alguém tem mais alguma dúvida? Ó, 5 minutinhos, cabe mais uma pergunta. Se alguém quiser perguntar sobre agilidade ou sobre o game também, sobre o game também, não tem problema. A gente queria realmente convidar todos a conhecer e falar um pouquinho aqui. Acho que não tem palestra de agilidade ainda hoje. Boa noite. Meu nome é Rodrigo, eu sou copywriter e queria entender como vocês pretendem apresentar, né, esse jogo, que ele acaba sendo um produto, como vocês pretendem fazer o lançamento desse produto no mercado? Qual estratégia vocês estão pensando? Você quer falar sobre isso? Opa, vontade até de chamar o Gustavo aqui ajudar a gente nessa resposta, né? Ó, a gente tem, assim, algo que foi bem legal, que a gente, assim, cada um, de certa forma, a gente transita em várias áreas. Eu entendo um pouquinho de UX, entendo um pouquinho de desenvolvimento, mas, assim, a gente tem grandes experts em cada disciplina dentro do time. Uma das aquisições que a gente teve já no início desse ano foi o Gustavo, eu já falei aqui. Ele atua bastante nesse mercado enquanto influenciador digital. Ele tem um canal no YouTube com mais de 30 mil inscritos. Convido todo mundo a conhecer, né? Nesk Gaming. Ele é um grande evangelizador aí do Axie. Foi uma das primeiras parcerias que a gente trouxe nesse sentido. E mais do que isso, foi um cara que, assim, ele abriu algumas portas e alguns contatos de grandes pessoas que já estão envolvidas em algumas iniciativas de lançamento de grandes projetos de NFT. Um dos contatos que a gente já firmou foram pessoas envolvidas em lançamento do Wales,
Worker Town, cara, foram várias iniciativas, e assim, todas iniciativas de grande sucesso. Então assim, eu não tenho a pretensão de virar assim e falar, eu, Otávio, vou chegar aqui e vou juntar um público de 30 mil pessoas no Discord com o poder de influência que eu tenho, e a gente vai fazer esse lançamento com o meu conhecimento ser um sucesso nisso. Não, é só que a gente está ampliando essa equipe, mapeando as skills que a gente não tem, fazendo de certa forma com que a gente traga a pessoa que, cara, é um mega influenciador desse meio, a gente traz um outro contato que é um mega especialista em lançamentos desse meio, e essa estratégia está sendo construída assim, através dessa equipe de forma colaborativa, para construir isso. Acabei falando um pouco do por trás, então quero falar um pouquinho mais do que já fizemos de concreto. Como eu disse, a gente antecipou a criação do Discord. A gente vai fazer isso de forma incremental. Hoje, no momento, está bloqueado para as primeiras 100 pessoas, só por conta do evento. Assim que... eu acho que... não sei se eu posso divulgar o nome, então não vou falar. Mas assim que esse contato que a gente tem por trás, ele iniciar as ações, a gente sabe que isso vai crescer de uma certa forma acelerada. Isso vai ser sendo feito sempre de forma a garantir uma evolução contínua, mas só que de certa forma restrita. Porque a gente não quer que entre todo mundo e a gente perca o controle e a gente não consiga, de certa forma, atender os anseios da forma como é esperado. A gente quer essa colaboração da comunidade construindo isso aos poucos. Isso vai iniciar aí, como está aqui na tela, ao longo agora de abril, para que a gente tenha o lançamento da primeira coleção de NFTs, que vai ser a base do jogo no início de maio. Então isso aí já é algo que está em andamento, tá? E nisso daí a gente já pretende plugar um pouquinho também da nossa pegada do Hidden. Acho que vão ter algumas questõezinhas lá um pouquinho diferentes que vão ajudar a fomentar a criação dessa comunidade. É isso. Gente, tá dando encerrado? Cabe mais uma? Mas basicamente a estratégia vai ser muito pautada. A estratégia vai ser muito pautada em torno de 2 redes sociais. A comunicação interna vai fluir muito através do Discord e a comunicação externa muito através do Twitter. É basicamente dessa forma que os projetos NFT especificamente têm se construído, e tem essas 2 pessoas, esses 2 personagens extremamente importantes. Um é hiper especialista em marketing e o outro tem uma experiência... não dá pra falar que é gigante porque é um mercado tão novo, né? Mas ele já tem uma experiência vasta com o lançamento de projetos NFT, não só de jogos. A gente tem uma reunião com eles amanhã e isso vai estar bem mais definido amanhã, né? A questão mais da estratégia. Mas vai ser uma construção lenta e gradual dessa comunidade, de ir apresentando o jogo e as suas nuances aos poucos, né? Não tanto como essa apresentação, que mostrou muita coisa que ninguém, na verdade, sabe, né? Tá sendo bem cheio de spoiler aqui. E vai ser essa demonstração aos poucos para a comunidade, para depois a gente conseguir selecionar os mais engajados para entrar nessa... Estamos fazendo uma antecipação, que ainda não começou, na verdade. Ainda não começou isso. Fala com a gente depois que a gente conversa. Gente, muito obrigado. Desculpa, às vezes, ter estendido alguns minutos. A gente vai estar por aqui. Se alguém quiser conversar, sinta-se à vontade. Sinta-se à vontade para conhecer a iniciativa, trocar ideia de UX. Aí eu deixo com o André, que é o mega especialista, agilidade, gaming, esse